Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos dando continuidade ao tema ligações químicas. E dentro do tema ligações químicas, vamos agora estudar a representação de Lewis especificamente para compostos iônicos. Sendo assim, necessitamos iniciar nosso estudo verificando a regra do octeto. Ora, segundo a regra do octeto, a estabilidade eletrônica está associada com a configuração eletrônica dos gases nobres. Isso mesmo, segundo já estudamos em vídeos anteriores, a regra do octeto é fundamental para a compreensão das ligações químicas. Sendo assim, nós vamos verificar a regra do octeto aplicada a elementos representativos. E dentro desse item, também iremos verificar a definição de valência, a definição de número de oxidação, que iremos abreviar pela expressão NOx. Então, vamos falar dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, grupo 17 e grupo 18 da tabela periódica. O grupo 1, estamos aqui com os elementos químicos, grupo 2, elementos químicos do grupo 2, lembrando o grupo 1, metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos. É importante que você conheça o grupo 13, grupo 14, carbono, silício são fundamentais. No grupo 13, lembrando, bório e alumínio são importantíssimos, gálio também. No grupo 2, berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. No grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio são importantes. Temos aqui o grupo 15, nitrogênio e fósforo são os mais importantes. Grupo 16, oxigênio e enxofre. Grupo 17, destacando os mais importantes, flúor, cloro, bromo e iodo. E o grupo 18, o grupo dos gases nobres, lembrando que na linguagem antiga o grupo 1 era chamado grupo 1A. E essa expressão 1A significa átomos que têm um elétron na camada de valência e, conforme já estudado, quem tem um elétron na camada de valência perde esse um elétron adquirindo carga mais um, NOx mais um. Elementos do grupo 2A tem 2 elétrons na camada de valência, então eles perdem 2 elétrons e quem perde elétron está perdendo carga negativa. Então assume carga positiva, valência mais 2, NOx mais 2. Quem pertence ao grupo 3A tem 3 elétrons na camada de valência, perde esses 3 elétrons adquirindo NOx, valência mais 3. Elementos do grupo 4A tem 4 elétrons na camada de valência. Esse elemento químico pode perder 4 elétrons, adquirindo valência mais 4, ou esse elemento químico ele pode ganhar 4 elétrons, adquirindo valência menos 4. No grupo 5A, 5 elétrons na camada de valência, eles não vão mais perder elétrons, vão ganhar 3 elétrons para completar 8. Regra do octeto, quem ganha 3 elétrons está ganhando 3 cargas negativas, então NOx, valência menos 3. Grupo 6A, átomos com 6 elétrons na camada de valência vão ganhar 2 elétrons, adquirindo NOx menos 2. No grupo 7A, os átomos têm 7 elétrons na camada de valência. Eles vão ganhar 1 elétron, valência menos 1. E você sabe que os gases nobres são estáveis, não perdem nem ganham elétrons. Temos aqui o hidrogênio, que pode ganhar 1 elétron, adquirindo NOx menos 1. E quando ele ganha um elétron, ele atinge a estabilidade eletrônica do hélio, mas o hidrogênio também pode perder um elétron, não se torna estável. Vai ter que sofrer combinações com outras espécies químicas para se estabilizar. Mas o hidrogênio, ele pode sim perder um elétron, originando cátion H+. Estudante, é importante que você realize uma pausa no vídeo para passar essas informações para o seu caderno e vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, podemos agora realmente iniciar o estudo
da representação de Lewis. A organização dos elétrons da camada de valência é o tema da representação de Lewis. E aqui estamos falando da representação de Lewis para os gases nobres. Lembrando, a estabilidade eletrônica dos gases nobres está associada à existência de 4 pares eletrônicos, configurando 8 elétrons na camada de valência. Então aqui você observa o neônio com 4 pares eletrônicos, 8 elétrons na camada de valência. Os gases nobres são estáveis e essa estabilidade, repetindo, está associada à existência de 8 elétrons na camada de valência, 4 pares eletrônicos. Lembrando que o hélio é uma exceção a essa regra. O hélio tem apenas um par eletrônico com 2 elétrons e é estável. Isso é válido para átomos que tenham apenas uma camada eletrônica. E dando continuidade ao estudo da representação de Lewis, vamos falar sobre ligações de caráter iônico. Ora, é necessário, então, observar a estrutura eletrônica de alguns metais para que se possa compreender a representação de Lewis, a estrutura de compostos iônicos, porque você sabe que a presença de metais combinados com ametais é um dos critérios necessários para que haja a formação da ligação iônica. Não é o único critério necessário para que haja ligação iônica, mas realmente o caso mais comum da ligação iônica é quando temos metais combinados com ametais. Ora, aqui eu trago para você a estrutura eletrônica do átomo de sódio. O átomo do elemento sódio, Na, tem número atômico 11, que significa dizer que tem 11 prótons no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera, desde que esse átomo esteja no estado neutro. Então temos aqui a primeira camada eletrônica do sódio, com apenas 2 elétrons, a segunda camada eletrônica do sódio, com 8 elétrons. É importante que você observe que no metal sódio, a segunda camada eletrônica tem 8 elétrons, tem 4 pares eletrônicos. Todavia, se você observa a camada de valência do sódio, ela tem apenas um elétron, um só elétron na camada de valência. Então entendemos, aluno, que o sódio não é eletronicamente estável. Por que o sódio não é estável? Porque ele não tem 8 elétrons na camada de valência. O átomo eletricamente neutro do sódio, conforme dito anteriormente, ele é instável, porque não apresenta 8 elétrons na camada de valência, apresenta apenas um elétron na camada de valência. Mas observe que a penúltima camada eletrônica do sódio tem 8 elétrons. Então você nota que a estabilidade eletrônica do sódio pode ser adquirida se o sódio perder esse elétron, esse um elétron da camada de valência. Isso mesmo. Em função disso, o átomo de sódio perde um elétron, ou seja, o átomo de sódio perde sua camada de valência. Na verdade, aluno, os átomos que apresentam um elétron na camada de valência precisam perder esse um elétron da camada de valência para que desapareça a camada de valência e a penúltima camada, que tem 8 elétrons, passe a ser a nova camada de valência, atingindo assim estabilidade eletrônica. Então observe que o átomo de sódio perdeu um elétron. Quando ele perdeu um elétron, adquiriu carga mais um, carga 1 mais, transformando-se em cátion. Cátion sódio é estável, porque apresenta a configuração eletrônica de gás nobre. Fundamental você perceber, o átomo que tem apenas um elétron na camada de valência, ele precisa perder esse um elétron para que atinja estabilidade. Porque observe que ao perder um elétron, a penúltima camada passou a ser a camada de valência, contendo então 8 elétrons, 4 pares eletrônicos na camada de valência, estabilidade eletrônica.
Vamos observar agora a estrutura eletrônica de um outro metal. Temos aqui o elemento químico magnésio. Átomo do elemento magnésio, Mg, apresenta número atômico 12, ou seja, o magnésio tem 12 prótons no núcleo e 12 elétrons na eletrosfera quando se encontra eletricamente neutro. Então você observa aqui a primeira camada eletrônica do magnésio com 2 elétrons, a segunda camada eletrônica do magnésio com 8 elétrons, 4 pares eletrônicos, e você encontra agora a última camada eletrônica do magnésio com apenas 2 elétrons. Sendo assim, nós entendemos que o átomo eletricamente neutro do magnésio é instável, porque não apresenta 8 elétrons em sua camada de valência. Mas, aluno, observe que a penúltima camada eletrônica do magnésio, ela tem 8 elétrons, 4 pares eletrônicos. Então, qual a solução para que o metal magnésio torne-se estável? Entendemos então que é necessário ao magnésio perder os 2 elétrons de sua camada de valência, porque aí, nesse caso, ele vai perder sua camada de valência. E perdendo sua camada de valência, a penúltima camada passa a ser agora a nova camada de valência, com 8 elétrons, 4 pares eletrônicos. Aqui temos então o magnésio com carga mais 2, NOx mais 2, valência mais 2, conforme vimos no começo dessa aula. Metais alcalinos terrosos têm tendência de perder 2 elétrons. Então você observa que agora nós temos o cátion Mg mais 2, o cátion Mg2+. Esse cátion é estável, porque apresenta a configuração eletrônica de gás nobre. Então entenda, aluno, elementos que têm 2 elétrons na camada de valência perdem esses 2 elétrons formando cátion. Essa informação é importantíssima. Dando sequência ao nosso estudo, vamos ainda observar a estrutura eletrônica de um último metal. Aqui eu trago o metal alumínio com número atômico 13 e convido você a observar a estrutura eletrônica do alumínio com 2 elétrons em sua primeira camada. Observe que o alumínio tem 8 elétrons na sua segunda camada. Todavia, a camada de valência do alumínio tem apenas 3 elétrons. Então, o alumínio é eletronicamente instável. Porque alumínio no estado neutro é instável, porque a sua camada de valência não tem 8 elétrons. O alumínio não tem configuração eletrônica de gás nobre. Então, é necessário ao alumínio perder esses 3 elétrons de sua camada de valência. Isso mesmo, estudante. Quando o alumínio perder esses 3 elétrons da camada de valência, na verdade, ele vai perder a sua camada de valência e a penúltima camada, que tem 8 elétrons, passará a ser a sua nova camada de valência. Então vejamos, o alumínio perde 3 elétrons, adquirindo NOx 3+, carga mais 3, e você entende agora que o cátion alumínio é estável. Ele é estável porque apresenta a configuração eletrônica de gás nobre. Ele está com 8 elétrons na camada de valência. Então o que nós podemos entender? Que elementos que têm 3 elétrons na camada de valência têm tendência de perder esses 3 elétrons, adquirindo NOx carga mais 3. Então vamos realizar as nossas conclusões. Estudante, observe, elementos do grupo 1A, atualmente chamado grupo 1, o grupo dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Esses elementos, eles terão um elétron na camada de valência, com tendência a perder esse um elétron.
Elementos do grupo 2A, os metais alcalinos terrosos, destacando aqui berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Eles apresentam a sua representação de Lewis com dois elétrons na camada de valência. Mas lembre, quem tem dois elétrons na camada de valência tem que perder esses dois elétrons. Agora, elementos do grupo 3A, atualmente chamado grupo 13, tem 3 elétrons na camada de valência, então a sua tendência é de perder esses 3 elétrons. A tendência mais comum é perder 3 elétrons para adquirir estabilidade eletrônica. Reforçando tudo aquilo que foi dito, elementos do grupo 1 ou grupo 1A formarão cátions monovalentes, perderão um elétron, adquirindo carga mais 1. Elementos do grupo 2 ou grupo 2A perderão 2 elétrons, formando cátions bivalentes. Cátion monovalente e carga mais 1, cátion bivalente e carga mais 2. E elementos do grupo 3A, antigamente chamado grupo 13, elementos do grupo 3A, eles perdem esses 3 elétrons da camada de valência, formando cátion trivalente. Estudante, mais uma vez, pause o vídeo, passe essas informações para o seu caderno. Essa aula em vídeo só faz sentido se você tem um caderno para anotações, porque essa é uma aula. Antes de ser um vídeo, você está aqui presenciando uma aula de química. Vejamos então a representação de Lewis de forma resumida. Ora, conforme visto em aulas anteriores, gases nobres, grupo 8A, 8 elétrons na camada de valência, 4 pares eletrônicos. Observe então agora, grupo 7A, o grupo dos halogênios, 7 elétrons na camada de valência, mas um elétron fica desemparelhado para que possa atrair o 8º elétron e estabilizar o átomo. Grupo 6A, são 6 elétrons na camada de valência, 2 pares eletrônicos e 2 elétrons desemparelhados. No grupo 5A, nós temos 5 elétrons na camada de valência. 3 elétrons são desemparelhados, porque cada elétron desemparelhado vai puxar mais um elétron para completar 8. 5A, 5 elétrons na camada de valência, um par eletrônico, 3 elétrons desemparelhados. Lá no grupo 4A, grupo 14 atualmente, são 4 elétrons desemparelhados na camada de valência. Professor, e por que ele precisa de 4 elétrons desemparelhados? Porque cada elétron desemparelhado vai atrair mais um, outro e mais um elétron para completar os 8 elétrons na camada de valência. Agora, aluno, no grupo 3A, 3 elétrons na camada de valência, no grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência e no grupo 1A, 1 elétron na camada de valência. Lembrando que a grande tendência do grupo 1A, 2A e 3A, a grande tendência é perder os elétrons da camada de valência. A ligação iônica ocorre quando 2 átomos com grande diferença de eletronegatividade estabelecem uma transferência de elétrons. Estudante, nós vimos que os metais têm baixa tendência de atrair elétrons. Então, metais têm alta tendência de perder elétrons. Os ametais têm tendência de ganhar elétrons. Então, quando o metal se combina com a metal, nós temos uma transferência de elétrons, e essa transferência de elétrons é a ligação iônica. Metais perdem elétrons, originando cátions. Ametais ganham elétrons, originando ânions. Ora, se o metal perde elétron, então é porque os metais são eletropositivos. E ametais ganham elétrons, ametais são eletronegativos. Vejamos então agora o primeiro exemplo para análise, porque esse tema é compreendido melhor através de exemplos.
Nesse momento, vamos tentar entender a estrutura do NaCl, o cloreto de sódio. Lembrando que Na é metal, é eletropositivo, ele perde elétron. O cloro é ametal, ele é eletronegativo, ele ganha elétron. Perceba que é fundamental que você conheça quem são metais e quem são ametais. Ora, o sódio tem apenas um elétron na camada de valência, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o sódio, que é metal, perde o elétron para o cloro. Que imagem linda! Ora, quando o sódio perde um elétron para o cloro, então o sódio se transforma em cátion sódio Na+. Lembrando que o cátion é estável. E quando o cloro ganha esse elétron, o cloro se transforma em ânion, Cl-. Na+ estável, Cl- estável. Essa é a representação de Lewis para a ligação iônica. Professor, por que nós colocamos colchetes? Esses colchetes são utilizados para que você entenda que as eletrosferas do sódio e do cloro não são compartilhadas. Não há uma sobreposição nas camadas eletrônicas. A ligação iônica é apenas uma atração eletrostática entre uma espécie positiva e uma espécie negativa. Ora, a representação de Lewis para a ligação iônica, ou a fórmula eletrônica para a ligação iônica, tem esse formato. Esse formato que você encontra aqui no lado direito da tela é a fórmula estrutural plana para a ligação iônica. Então observe, NaCl é a fórmula química do sal, do principal componente do sal de cozinha. NaCl, fórmula química, fórmula representativa do cloreto de sódio, fórmula molecular. Opa, fórmula molecular não. Errado. NaCl não é composto molecular para que a sua fórmula seja chamada fórmula molecular. Está errado. O NaCl, na verdade, tem fórmula iônica, porque NaCl é composto iônico. Então aqui nós temos a fórmula iônica para o NaCl, a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica para o NaCl, e a fórmula estrutural plana para o NaCl. Vamos então ao segundo exemplo de nossa análise. Eu trago para você agora o cloreto de magnésio, sabendo que magnésio é metal, ele perde elétron, ele é eletropositivo. O cloro, ele é ametal, ele ganha elétron, ele é eletronegativo. Ora, magnésio com 2 elétrons na camada de valência e cada átomo de cloro com 7 elétrons na camada de valência. Mas, professor, por que foram simbolizados 2 átomos de cloro? Aluno, observe a fórmula química, MgCl2. Cl2 são 2 átomos de cloro. Então nós temos aqui um átomo de magnésio que irá se combinar com 2 átomos de cloro. Acontece que o magnésio, ele perde os 2 elétrons da camada de valência. E cada átomo de cloro ganha 1 elétron. Elementos do grupo 7A, grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência, então cada átomo ganha 1 elétron. Então observe que o magnésio perde 1 elétron para um átomo de cloro, o magnésio perde outro elétron para um átomo de cloro. Aluno, que imagem linda! Então você observa que o magnésio perdeu 2 elétrons, cada átomo de cloro ganhou 1 elétron. Observe, 8 elétrons na camada de valência. Obedecendo à regra do octeto, está estável. Mas, professor, e o magnésio está estável? Sim, aluno. Porque quando o metal perde os elétrons da camada de valência, lembre-se, a penúltima camada tem 8 elétrons, que passa a ser a camada de valência, estabilizando o átomo. Então observe esse importante comentário. Esse desenho que você encontra aqui é a fórmula eletrônica, é a representação de Lewis para as ligações iônicas. E aqui você encontra a fórmula estrutural plana
para compostos iônicos, representada com colchetes, Mg carga mais, 2 mais 2, e cada cloro com carga -1. É importante que você perceba o seguinte, aluno, atenção para o importante comentário. Observe que eu tenho duas cargas positivas, carga +2. Observe que nós temos duas cargas negativas, total de carga negativa -2. Aluno, -2 mais 2 igual a 0. Esse conhecimento é importantíssimo. Nós temos cátions e ânions. A soma das cargas positivas com a carga total negativa tem que ser igual a 0, sempre. Em nosso terceiro exemplo, temos o fluoreto de alumínio AlF3, alumínio, metal eletropositivo, flúor a metal eletronegativo. Então temos aqui o alumínio com 3 elétrons na camada de valência, cada átomo de flúor com 7 elétrons na camada de valência, havendo um elétron desemparelhado. Perceba que o flúor precisa ganhar um elétron para completar o octeto. Pois bem, por isso mesmo o alumínio perde um elétron para um átomo de flúor, perde um segundo elétron para um outro átomo de flúor, e o alumínio perde um terceiro elétron para um terceiro átomo de flúor. Que imagem linda, que animação linda observamos agora, estudantes de química. Então você observa aqui a representação de Lewis, a fórmula eletrônica para compostos iônicos. A ligação iônica é representada por uma setinha, porque a ligação iônica é a transferência de elétrons. Essa é a representação de Lewis, também chamada fórmula eletrônica. E temos aqui a fórmula estrutural plana para um composto iônico, representada com colchetes. E mais uma vez eu te chamo a atenção. Note 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Aluno, o total de cargas negativas tem que ser igual ao total de cargas positivas, para que a soma das cargas seja igual a 0. Então, neste momento, vamos agora aplicar o conhecimento construído nessa aula. Mas, professor, como é que eu vou aplicar esse conhecimento? Aluno, você vai encontrar na descrição desse vídeo um link que dá acesso a esse conjunto de slides. E nesse conjunto de slides, após essa tela, seguem-se vários exercícios para a sua resolução, exercícios com gabarito. Você vai encontrar ainda um outro link que dá acesso a um formulário Google com diversas questões de vestibulares. Então, após estudar, é o momento de aplicar o seu conhecimento. Sendo assim, alunos, chegamos ao final de mais uma aula de Química. E aproveito para convidar você a presenciar o próximo vídeo sobre a representação de Lewis. Até a próxima aula, alunos apaixonados por Química!